Bom dia! Ou, quem sabe você está escutando essa podcast durante a tarde ou a noite, mas enquanto você escuta, meu desejo é que você se encontre na paz do Senhor. Sabe, às vezes a gente não tem paz, porque a gente busca a paz nas coisas do mundo, mas a paz que o mundo dá, ela é ilusória, é uma paz que escraviza, uma vez que a liberdade que há nessa paz do mundo fere os princípios divinos. Porque a pessoa pensa que ter paz é se satisfazer financeiramente, na saúde, no sexo, na família, nos estudos, etc, etc. Bom, você já escutou a podcast que fiz do arrebatamento e da graça? Se não escutou ainda, eu aconselho a escutar. Também ver na minha playlist, eu tenho uma série de Apocalipse, são 11 vídeos, onde eu explico em poucas palavras o necessário que a gente precisa saber com relação a Deus, a Jesus e tudo que está acontecendo a nível mundial. Mas hoje, então, eu gostaria de falar um pouco sobre a Sexta-feira Santa e sobre a Páscoa. Você já olhou aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Pois é, ele representou muito bem o que aconteceu com Jesus referente ao seu sofrimento, né? Naquela época em que aconteceu isso tudo com Jesus, muitos estavam, a maioria, todos do povo judeu, estavam esperando o Messias prometido, né? Aquele anunciado pelos profetas. E Jesus foi e é esse Messias. Ele é o Filho de Deus que veio em carne. Operou muitos sinais, milagres, mas porque ele foi condenado e morto, o povo judeu não o recebeu como tal Messias. Messias, o Cristo prometido. Mas Jesus então realizou com tudo isso somente a vontade de Deus. Ele não se apegou às coisas deste mundo. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus e também Cristo amou a humanidade de um modo especial. Em João 10, 17 e 18, Jesus disse, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a vida por minha espontânea vontade, né? E Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles perderam a vida. Houve morte, coisa que não era para ter, né? E Jesus resgatou a vida de volta. Agora existe morte física, mas não existe morte eterna. Depende do lado que a gente está, nós vamos viver sempre, eternamente. O homem não foi criado para morrer só fisicamente, agora nem fisicamente, mas fisicamente ele morre por causa do pecado, né? Ele foi criado para ter a vida eterna. Agora depende do lado que ele escolher, terror eterno. Bem, Jesus foi perseguido, preso, julgado e condenado à morte injustamente, inocente. Isaías 53 fala que ele foi desprezado por todos e alguns ainda o desprezam. Agora, quando a gente reconhece que a morte de Jesus Cristo foi por nós, também reconhecemos o amor sem limite de um Deus soberano por nós humanos. E isso faz com que nos arrependemos da vida errada em que andávamos e nos torna seres humanos mais humildes. Nos sentimos invadidos pela graça divina e somos gratos por tal sacrifício. Em 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, na Sexta-feira Santa se comemora e se relembra o dia em que Jesus foi crucificado por amor a mim e a você. Cristãos no mundo inteiro comemoram essa bênção que o Filho de Deus fez por nós. Agora nós, como discípulos de Cristo, não podemos somente nesse dia lembrar a morte, o sacrifício de Cristo. Isso é, somente uma vez por ano lembrar, como muitos fazem. E tem mais, Jesus também ordenou, conforme 1 Coríntios 11, 24 a 26, a tomar a ceia. Não como um ritual, como também muitos fazem, mas tomá-la em memória dele.
anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E essa é sua promessa, Ele vai cumpri-la e virá buscar o seu povo. Bom, antes de Cristo haviam sacerdotes, sumos sacerdotes. O sumo sacerdote do templo entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, a fim de oferecer um sacrifício a Deus. Mas depois da morte de Cristo, Jesus, Ele, o próprio Cristo, é apresentado como o único sumo sacerdote. E, portanto, já não há mais necessidade de outros sacerdócios. Podemos e devemos orar pelos e uns pelos outros, mas agora por meio de Jesus e em nome de Jesus, pois sua entrega sacrificial providenciou acesso ao trono da graça de Deus. Isso é ao próprio Deus, né? O que eu estou lendo, eu escrevo muito nos meus livros, né? Então, através de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus novamente, coisa essa que havia se perdido no jardim do Éden quando Adão pecou. Então, ressurgindo dentre os mortos, Jesus se tornou o nosso intercessor, mediador junto ao Pai. Através dele podemos nos aproximar do Pai soberano sem medo, com toda fé e confiança, na certeza que, estando nós em Jesus, receberemos sempre do seu perdão. Ainda ajuda com nossas dificuldades, necessidades, dúvidas. Recebemos segurança, proteção, alívio, amparo e ainda recebemos e receberemos a garantia de uma vida eterna, sem choro e sem ranger de dentes. O contrário daqueles que são ateus ou não receberam o sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque muitos creem em Deus e não creem em Jesus. O povo judeu é um. Bom, então, a Sexta-feira Santa e Páscoa, infelizmente para alguns, tornou-se somente uma tradição, né? Páscoa não é vendas de ovos de chocolate como o comércio a transformou. Lógico, não é errado celebrar, comemorar. Eu gosto de fazer doces por causa dos meus netos. Eu lembro da minha avó, que ela fazia comigo. Então não é errado dar presentes. O errado é quando isso tira o lugar de Cristo na Páscoa, assim como no Natal também, né? Bom, a primeira Páscoa, ela teve origem entre os judeus e com um significado. Foi uma ordem dada ao povo de Deus quando saíram da escravidão do Egito, onde a maioria conhece essa história, né? Onde nosso Deus usou Moisés para libertar seu povo, nas famosas pragas do Egito. E ali, na última, que era a 10ª praga, que foi onde o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos do Egito. E os judeus mataram cordeiros e aspergiram seu sangue nos umbrais de suas casas, e depois comeram cordeiros assados com pães asmos, que é pão sem fermento, né? E ervas amargas. E Deus mandou que a comemorassem perpetuamente. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 13 e 14 que eu li. Bem, e assim foi comemorada e ainda é comemorada a Páscoa lá por uma semana no povo judeu, né? Esse povo judeu comemora a Páscoa, que para eles significa passagem. Agora, entre nós cristãos, a Páscoa passou a ser comemorada com um novo significado. A maioria dos judeus não crê em Jesus. E para nós essa Páscoa refere-se à crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele comemorou a semana pascual ali também, né? Tinha tudo uma tradição e ele fez isso. Só que na Sexta-feira Santa, ele se entregou como sacrifício. Ele foi o Cordeiro. Portanto, para nós a Páscoa é diferente. Ela é libertação. Páscoa é a nossa redenção, porque Cristo, né, foi crucificado. Ali em 1 Coríntios 5,7 diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para nós que nascemos de novo e conhecemos as Escrituras, a Páscoa tem um significado verdadeiro
E este significado é Jesus e está em Jesus. E Jesus ressurgiu no terceiro dia após a sua crucificação. Ele não ficou ali preso naquela cruz. Em 1 Coríntios 15, 14, que diz assim, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, né? Por meio do que Jesus fez e por sua ressurreição, nós, os que cremos, ganhamos uma nova vida, paga com preço alto com o sangue de Cristo. E a humanidade também ganhou uma nova chance. É só crer no que ele fez. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. João 11, 25, 26 diz isso. Então, a morte não existe para quem crê em Deus. A morte é o preço da pessoa que não quer ter vida com Deus, né? Em Jesus somos herdeiros da vida eterna, porque Ele conquistou essa vida com o preço do seu próprio sangue. E nessa semana, mais uma vez, glorificamos a Deus por Jesus, porque Ele é para nós a verdadeira Páscoa. Que a gente possa permitir que a vida plena de Deus esteja em nós através de Cristo. Deixemos que o Cristo vivo e ressurreto habite em nós e celebremos a Páscoa mesmo em meio a este caos que o mundo se encontra. Que tenhamos e jamais percamos a alegria da salvação. Se você tem medo da morte, é porque ainda não colocou em Jesus a razão do teu viver, pois Ele é o sentido do porquê você veio ao mundo. O Filho de Deus se fez homem, nasceu, se sacrificou, morreu e ressurgiu para que você tenha uma vida abundante e plena e depois eterna com Ele. Se você aceitar seu sacrifício, aceitá-lo como Salvador, Ele fará morada em tua vida. E quando a vida de Jesus entra em nós, temos vida. Nunca morremos espiritualmente e somos juntamente com eles filhos de Deus e herdeiros de uma vida plena. Você quer convidar Ele para ser o teu Salvador e Senhor? Então, faça esta oração comigo, porque Ele está às portas pronto para vir buscar seus filhos, para viver essa vida maravilhosa que nos tem proporcionado naquela cruz. Vamos orar? Pai amado, eu venho em nome de Jesus colocar essa pessoa. Tu conheces o ser dela. Tu conheces o coração, a mente, as dúvidas, os medos, as incertezas. Se ela está salva ou não, mas se ela creu no teu sacrifício, ela é salva. Que ela possa tomar um passo por ti, buscar uma igreja fiel a ti, caminhar nos teus caminhos, subir cada dia um degrau da vida até que tu venha nos buscar. Senhor, eu coloco essa pessoa diante do teu altar, que ela possa junto comigo aqui te aceitar como Senhor e Salvador. E eu vou ajudar ela nesta oração. Amado ou amada, diga assim: Pai, eu venho em nome de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, e eu quero realmente te chamar de Pai, porque Jesus, tu enviou Jesus por amor ao mundo. E eu faço parte. Tu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor a nós. E eu creio no sacrifício dele. Então eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor. Vem fazer morada no meu coração. Eu quero viver esta vida plena e abundante que tu tem preparado para mim. Te louvo, te agradeço, me arrependo dos meus pecados. E eu quero ter uma vida contigo. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, só tu sabes as pessoas que fizeram esta oração de coração. Então ajuda cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Bom, amado, amada, que Deus abençoe você e sua família e você tenha uma ótima sexta-feira santa, cheia de amor e alegria e gratidão. E uma feliz Páscoa com Jesus. Deus te abençoe. Beijinhos.